Boa tarde, amados. A paz, tudo bem? Irmãos, olha que revelação sensacional. Olha que situação maravilhosa. E os cuidados, né, amados, que nós temos que ter, né, os critérios, né, e a observância, né, amados, no cuidado, né, com o próximo, né, nós temos que ter, né, como cristãos que somos, né, como trigo que somos, né, como os escolhidos de Deus que somos, né, amados, nós temos que ter critérios, né, para lidar, né, com as situações, né, amados, e saber, né, que Deus, ele, ele atenta para essas mínimas coisas, né, porque tem vidas, né, a nosso dispor, né, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja no nosso caminhar, né, amados, nós temos que usar de critérios. Olha que interessante aqui no livro de Atos, olha, Atos, Jesus já tinha ido à cruz, viu, amados? Jesus já estava reinando, lembra que é, né, sempre dito aqui, né, que a cruz de Cristo, né, ela é fundamental, e o arrependimento, amados, e a atenção, né, para com as situações, né, que nós deparamos, que nós encontramos no nosso caminho, né, o pensamento que nós devemos fazer, o julgamento, aliás, né, que tudo que sai dos nossos lábios, né, amados, é uma sentença, né, e ela se cumpre, viu, irmãos? Olha que interessante aqui, ó. Eu vou ler aqui uma situação, né, de duas autoridades, de governos, olha, duas autoridades de governos, na época de Atos, sabe, amados? Uma época ali de uma repressão muito forte, né, contra os judeus ali, né, contra o povo, né, de Deus ali, né, mas só que nós não podemos, né, dizer que todos agiam dessa forma, né, amados, sem os critérios, né, nós sabemos, né, que tinha pessoas ali bem intencionadas, né, e por incrível que pareça, né, amados, mas assim tem que ser, né, da época de Cristo, né, não pode, né, agir de forma a prejudicar quem quer que seja, né, amados. Olha essa situação de Atos 18, né, de Atos 18, 12, né, 12 ao 16. Olha que interessante, duas autoridades de governos com agir totalmente distintos, totalmente diferentes aqui, amados, e que não poderia ser desta forma, né? Eu vou ler aqui o caso de Paulo perante Gálio, né? Gálio, ele era o procônsul, né, da Acaia, né? Olha que interessante. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levaram-se os judeus concordemente, se levantaram os judeus concordemente, né, contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Amados, olha que trabalho excelente desse Galho aqui, amados. Ele mostrou, ele provou ali, sabe, que mesmo naquela situação de repressão e de autoridades, né, contra quem quer que seja, né, porque ele é aqui, né, ele tinha um tribunal, né, mínimo, uma autoridade ali, que podia ali, né, tudo indica, né, prender e soltar ali as pessoas, mas ele usou todos os critérios, viu, amado? Quando ele viu, ele percebeu que aquilo não tinha crimes no sentido de crimes graves, ou seja, atentado contra a vida de alguém, nada disso, era coisas é, espirituais. Ele não tomou partido. Olha, foi um homem ali, amados, tudo indica que esse procônsul Galho aqui, ele é trigo. Lembra quando eu falei do trigo, né? O trigo, né? Ele não desce, ele não sai mais, ou seja, ele tem estabilidade, ou seja, é cristão, sabe julgar os casos, né? No caso do joio, né, amados, o joio tem que se arrepender imediatamente, né? Ou seja, o joio sobe para o trigo não desce para o joio. Olha que interessante. No caso aqui, esse procônsul aqui, ele tinha todas as probabilidades, tem, né? Todas as probabilidades, né, mas de estar agora num lugar com Deus ali, reservado, sabe? Mesmo fazendo um trabalho.
que aparentemente, né, não tinha nenhuma ligação, né, com as coisas de Deus, mas tem sim, viu, amados? Porque ele fez um excelente trabalho aqui. Ele viu que isso não fazia parte de tribunais humanos, né? E ele se livrou, né, de uma punição aqui, né? Porque vocês sabem, né, que quando tribunais ou quem quer que seja, né, que vai julgar casos, né, de pessoas que elas são trigo, né? Pessoas protegidas por Deus ali, né, os escolhidos de Deus, elas correm risco gravíssimo de vida, né, amados? Agora eu vou mostrar um caso aqui, um outro caso, em Atos também, sabe, amados? De um outro também, né, de uma outra autoridade, né, e que ele não teve esses cuidados. E olha só o fim que ele teve. Ele não teve mesmo o fim que Galho teve. Galho foi inteligente, sabe, amados? Usou ali de todos os critérios, porque todos nós sabemos, né, que essa área governamental, essas áreas, esses homens, desde o passado até o presente, eles têm protocolos a ser seguidos, né, amados? E nenhum desses protocolos pode ser menosprezados, podem ser, sabe, deixado de lado, né? Esse Galho aqui, ele deixou uma prova, sabe, de que esses devidos cuidados, eles têm que ser. E olha, e a vida dele foi respaldada, né? Olha a situação agora, num outro caso. Ó, em Atos também, viu, amados? Em Atos também, agora eu vou falar de Herodes, né? Que perseguiu a Tiago e a Pedro, né? Em 12, né? Eu estou no 12, né? Vocês podem ler do 12, né, amados? Até o 23, né? Eu não vou poder, né, fazer esse acompanhamento, porque senão o áudio vai ficar muito extenso, né? Olha aqui, ó, 12, Atos 12, ó. Por aquele tempo, mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isso agradável aos judeus. Prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Olha, amados, tudo indica aqui, sabe, que esse Herodes aqui, né, com a mesma autoridade, né, até um pouco maior, né, mas a autoridade são a mesma na questão de julgamentos, né, amados, não importa, né, o respaldo, né, os cuidados, né, com as vidas que estão nas mãos dessas autoridades sempre são os mesmos, né, ou seja, critérios, né, tem que observar, né, a, os seus protocolos, né, para que não faça injustiça. Eu creio que esse Herodes aqui, amados, ele não usou esses critérios não, viu? Porque olha só a situação dele agora. Agora eu já vou aqui, sabe, amados, no 20, ou 12, 20, sabe? No 12, 20 até 23, né? Eu já vou na morte de Herodes. Olha, a morte de Herodes, veja bem, Galho, ele se livrou dessa situação, sabe? Porque ele foi criterioso. Olha quando a gente não é criterioso no julgar nos dias de hoje, viu, amados? Jesus está reinando, viu? Nós fazemos parte da cruz, temos que tomar um cuidado muito grande ao fazer um trabalho nesse sentido, né? Olha que interessante, a morte de Herodes, ó. Ora, havia séria divergência entre Herodes, os habitantes de Tiro e de Sidom, porém, esses de comum acordo, né, apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blastus, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Já havia ali algo ali já, sabe, amados, meio nebuloso, né, nessa situação. Agora vai ser confirmado realmente, né, que ele não agia corretamente. Olha o 21 aqui, ó. Em dias designados, Herodes, vestido de traje real, assentando no trono, né, dirigiu-lhe a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, olha só, amados, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glórias a Deus e comido de vermes, expirou. É forte essa passagem. Essa passagem é forte, amados. Mas olha só o perigo de não fazer as coisas com critérios, não usar dos mecanismos legais para um julgamento, porque, ora, tinha vidas ali, né, na mão dessas pessoas. E no caso aqui, né, desse Herodes, ele tem todas as características de ser joio. Lembra do joio e do trigo, amados? Ele tem todas as características aqui de joio, porque olha, o próprio anjo do Senhor, lembra do sobrenatural, que eu sempre trago, sobrenatural, está válido, amado. A cruz de Cristo está válida. Olha a situação quando a pessoa não é criteriosa. O anjo do Senhor aqui, amados, que agiu. Ninguém aqui investiu contra Herodes, muito pelo contrário, foi sobrenatural.
Olha a situação, e olha a situação de Galho aqui. Galho, ele se livrou dessa situação aqui, ele se livrou, livrou a vida dele e mostrou que realmente nesses meios há pessoas sérias, sim, viu, amados? Quando for se dirigir com qualquer pensamento, sabe? Nos governos atuais, nos governos do passado, sabe? A gente temos que ter critérios, né, amados? Porque tem pessoas fazendo trabalho, sim, honesto, sim, sabe? Aqui, ó, no caso de Atos, foi provado isso, sabe? E olha, numa época ali que a repressão era fortíssima, né? E esses são os cuidados que nós temos que ter, né? No julgar casos, julgar situações, né, amados? Faça com critério, sabe? Não deixa esse lado, sabe, emocional tomar conta do racional. Muito pelo contrário, viu, amados? O cristão, aquele que realmente serve a Deus verdadeiramente e que é rico, sabe, amados? Aquele que é rico, ele sabe os critérios, né, os protocolos que devem ser usados com quem quer que seja, amados. Todos são iguais perante Deus, ninguém pode ser desprezado, todos têm que ser levados a termos, no sentido de critérios, no sentido de protocolos. Deus não olha a aparência do homem, amados. Ele olha as atitudes, as ações e aquilo que o homem está fazendo. Olha aqui no caso de Herodes, ele pagou com a vida. E no caso de Galho ali, Galho se livrou. Porque se ele tivesse também agido de forma errada, essas pessoas iam também se dirigir a ele, chamando ele de Deus também. E sabe o que ia acontecer? O fim de Galho, o procônsul Galho, ia ser o mesmo fim de Herodes, amados. Mas ele estava atento. Ele viu que aquele caso ali era coisa de Deus, e ele não se intrometeu nas coisas de Deus, e teve a sua vida respaldada, sua vida ali garantida, e com certeza, né, amado, ficou até registrado, né, para que a gente venha, né, a ter cautelas, cuidados, né, ao dirigir a palavra, ao tentar ali, né, amados, investir contra quem quer que seja, né, no conceito ali, né, de debates, né, de entendimentos, né, temos que dar todas as garantias para quem quer que seja, sabe, amados, para que esse mundo aqui venha a ser um mundo a ser habitado, né, e a palavra do Senhor diz, né, que a terra, né, ela será habitada pelos mansos, né, aqui é uma prova, né, que esse galho aqui, né, pelo jeito, né, ele teve a vida dele aqui bem bem extensa, né, não foi no caso de Herodes, né, teve a vida interrompida, né, então esses aí, eles têm a vida preservada, sabe, esses que costumam fazer justiça, né, como manda, né, o regulamento, né, está aprovado, né, que nós temos que agir nesse formato. Então ficou claro, né, amados, essa situação em Atos, Jesus já tinha ido à cruz, ou seja, o Espírito Santo, amado, ele já está reinando, né, e nós temos que tomar esse cuidado, porque esse reino é eterno, né, ele não se encerra mais, né, então muito cuidado, sabe, quando for tratar de assuntos, de pessoas, de situações, né, porque o anjo do Senhor, né, a autoridade do Senhor vai ser nesse formato, viu? Muitas vezes não vai ser preciso de nada, sabe? Vai ser o próprio sobrenatural mesmo, né? Que vai se encarregar dessas situações, né? Foi o que aconteceu com Herodes. Tá bom, amados? Eu vou encerrar aqui para que o áudio não fique muito longo, né? Eu creio que deu, né? Para entender, né? Essa situação. Tá bom? Boa tarde, em nome de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau.